Você sabe quantas formas de aprender existem? Existem várias formas de se aprender várias coisas. Cada coisa tem uma ou várias formas de se aprender. E na vida também é assim, existem coisas na vida que existem várias formas de se aprender, mas existem três principais formas de se aprender as coisas na vida. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre essas três formas de se aprender na vida. Essas três formas são vendo, ouvindo e vivendo. E várias coisas na vida você aprende dessas três formas. Na verdade, você já vem aprendendo elas você já vem aprendendo dessa forma já há muito tempo, desde a sua adolescência. Então, existem essas três principais formas de se aprender na vida, que você já vem usando há bastante tempo, que você usa no seu dia a dia, só que você não usa tão conscientemente, com muita consciência, porque devido a você já desde pequeno, desde quando você começa a ter ciência das coisas, você vem aprendendo essas coisas meio que no automático, você já vem há muito tempo praticando ela, aprendendo dessas formas, você meio que pratica elas no automático. Então você não aprende as coisas hoje assim. A maioria das pessoas não aprende com dessas três formas de forma consciente, mas sim no automático. E nesse vídeo aqui eu quero que você aprenda a aprender as coisas da vida, os ensinamentos da vida, dessas três formas, mas de forma consciente. Então vamos lá, as três formas são ouvindo, vendo e vivendo. Ouvindo pode ser dividido em dois, que é assistindo e presenciando. Assistindo é quando você assiste alguma coisa na televisão, assiste um documentário, assiste alguma coisa no YouTube e dali você tira uma lição, um aprendizado daquilo ali que você assistiu, está assistindo ali. E presenciando é quando você vê todo um acontecimento, algo acontecer, você vê algo acontecendo no mundo, com algumas pessoas e tal, e você, através de presenciar tudo aquilo que aconteceu, não estou falando de você estar ali envolvido no que aconteceu, aí já é experiência. Estou falando de você presenciar, ver algo acontecer, e é no sentido também de você acompanhar de perto e você tirar uma lição daquilo ali. Então, ouvindo, vendo, melhor dizendo, pode ser dividido em assistindo e presenciando. E ouvindo pode ser dividido em ouvir falar sobre algo e ouvir conselhos. Ou seja, você aprende, você extrai algum aprendizado quando você quer, no caso, quando você ouve algo e ouve conselhos que as pessoas te dão e você atentamente tira ali algum aprendizado, algum conselho, algum aprendizado de vida daquilo que você viu, dos conselhos que deram a você. E vivendo pode ser dividido como passando pela situação, vivenciando, tendo a experiência. Então, você vivendo vivendo de se aprender, é quando você vive a experiência, a coisa ali, você tem um aprendizado, você aprende com aquela experiência, com aquela vivência daquele algo que você viveu ali, você tira uma lição de vida, um aprendizado. E ao longo da vida, você vai aprender muitas coisas através dessas três formas de se aprender. Umas coisas vão ser boas e outras não vão ser tão boas assim, vão ser coisas ruins. Até porque ao longo da vida, nós não aprendemos só coisas boas, aprendemos coisas ruins também, infelizmente. Então, vamos aprender coisas boas e coisas ruins através dessas três coisas, tanto assistindo, vendo, ouvindo, vivenciando. Vamos aprender dessas três formas. E isso vai ser em vários momentos na vida, você vai aprender muitas coisas vendo, outras ouvindo e outras vivendo.
Não tem como você aprender tudo na vida de uma forma só. Seria muito bom você aprender as coisas na vida de uma forma só. Assim você excluiria... Melhor dizer, não seria nem muito bom, porque tem coisas que é melhor você aprender na prática, vivendo, passando pela coisa, do que você aprender só ouvindo, só vendo ali as coisas. Então, entre aspas, assim, seria um pouco bom você aprender as coisas da vida de uma forma só. Mas no geral, não. No geral, é bom que seja assim, você aprendendo as coisas de várias formas, porque tem coisas específicas, existem coisas que não tem outro jeito de se aprender, é só daquele jeito mesmo e pronto, não tem como você aprender de outro jeito. E assim como existem coisas que só se aprendem de um jeito, também existem coisas que só se aprendem de um jeito, que é quebrando a cara. E olhe lá, porque tem gente que nem quebrando a cara aprende a coisa como ela tem que ser aprendida. Então, dessa forma, existem coisas que você não escolhe, olhando por essa ótica, assim, por esse ponto de vista, de que tem coisas que você só vai aprender vendo, e outras ouvindo, e outras vivendo. Dessa forma como existem coisas que você... Dessa mesma forma, existem coisas que você não escolhe como aprender. E também tem várias coisas que você é quem decide como você quer aprender. Porque você tem que... Porque tem coisas que é você que tem que decidir como você quer aprender elas. Tem coisas que estão ali no seu poder, nas suas mãos, a decisão de como você quer aprender elas, se é vendo, ouvindo ou vivendo. E tem coisas que você não tem esse poder de escolha de como você quer aprender elas. Então, tem isso também que é na vida. Que tem coisas que você escolhe e outras que você não escolhe como vai aprender elas. E quando você se depara com coisas que você pode escolher como aprender elas e você se nega a escolher como você quer aprender elas, ao fazer isso, ao se negar, você automaticamente está fazendo uma escolha. Você estará fazendo uma escolha e com certeza não é a melhor escolha. Porque quando você tem uma escolha nas suas mãos, a melhor escolha que você tem que fazer com relação a escolher é escolher a forma como você vai tomar aquela decisão, a decisão que você quer fazer, que você quer tomar. Então esse poder de escolha tem que estar nas suas mãos e não deixar à mercê dos outros. Então, escolha conscientemente como você quer aprender as coisas, porque se você não escolher como você quer aprender as coisas, a vida ou os outros vão escolher por você. E eles não vão escolher a melhor forma de você aprender. Muito pelo contrário, eles vão escolher a pior forma possível. Porque não é para eles, as escolhas que eles vão decidirem não afetam a vida deles, afeta diretamente a sua própria vida. Então, para muitos, tanto faz como tanto fez, se ele fez uma boa escolha ou não, na forma que você vai ter que aprender, o que você tem que aprender. Quando se trata de fazer escolhas e tomar decisões que afetam a nossa vida, a vida pode complicar e complica um pouco. Porque se você não tiver ouvido os conselhos que te deram, não tiver considerado as coisas que você já viu e ouviu, e ninguém tiver te ensinado nada, nem você ter procurado aprender nada, você vai fazer as piores você vai fazer as piores escolhas e tomar as piores decisões da sua vida. Porque você não sabe como é fazer uma escolha ruim e tomar uma decisão errada que afeta negativamente a sua vida. E por falta de conhecimento de vida, de aprendizado sobre a vida, você vai continuar tomando as piores decisões e fazendo as piores escolhas da sua vida até você aprender na prática, quebrando a cara, a tomar as decisões certas e fazer as escolhas corretas
que farão você ter resultados de vida diferentes dos que você está tendo, fazendo as coisas que você tem feito e tomando as decisões que você tem tomado. Mas como se aprende vendo? Bom, você aprende vendo quando você vê as pessoas fazendo as coisas erradas e coisas ruins acontecendo com elas, e quando você vê as pessoas fazendo as coisas certas e coisas boas acontecendo com elas. Dessa forma, você aprende com o exemplo dos outros, seja esse exemplo bom ou ruim. É claro que eu sei que no mundo real, na vida real, acontece muito de pessoas fazerem coisas boas e coisas ruins acontecerem com elas. E também acontece de pessoas ruins fazerem coisas boas, pessoas ruins fazerem coisas ruins e coisas boas acontecer com elas. Isso acontece, mas a gente sabe que o resultado final, nós sabemos que o resultado final é que no final, quem faz coisa ruim, acontece coisas ruins com ela. E quem faz coisa boa, acontece coisa boa com ela. Vendo as pessoas fazerem as coisas certas e nada de ruim acontecendo com elas, além de aprender a fazer as coisas certas da forma que tem que ser feita, você aprende que se você fizer as coisas certas, nada de ruim vai acontecer com você. E vendo as pessoas fazendo as coisas erradas e coisas ruins acontecendo com elas, você aprende que se você fizer coisas erradas, coisas ruins também vai acontecer com você. Eu sei que na realidade coisas ruins acontecem com pessoas que fazem tudo certo e que coisas boas acontecem com quem faz coisas erradas. É aquilo que eu acabei de falar, né? Acontece isso na vida, mas eu não estou falando sobre coisas que acontecem que não são consequências de suas ações. Eu estou falando sobre coisas que são consequências de ações que você cometeu. Porque há uma diferença entre coisas que acontecem com você que são consequências das ações de outras pessoas ou uma ação direta de alguém, de outras pessoas sobre você, e coisas que acontecem com você que são consequências de suas próprias ações. Então existe essa diferença que eu acabei de falar para vocês. Existem coisas que acontecem com você, com as pessoas, que são consequências das próprias ações dela, que ela mesma cometeu. Então, nesse ponto, por esse lado, o que acontece com ela, seja bom ou ruim, é consequência das ações dela. Então, existe também a ação, coisas que acontecem com as pessoas que são uma ação direta de outras pessoas sobre elas, ou são consequência de ações de outras pessoas sobre ela, como por exemplo, se toda uma família depende de um homem só, do pai, só o pai que sustenta tudo. Se esse pai fizer alguma coisa errada e ele perder essa fonte de renda dele, o que vai acontecer com a família que não tem nada a ver com a ação que ele fez, com a ação errada que ele fez, é a consequência dessa ação errada que esse homem fez e que afetou diretamente toda a sua família. Isso é um exemplo. E então não se iluda quando ver alguém fazendo coisas erradas e coisas boas acontecendo com ela, porque no final quem faz coisas erradas sempre se dá mal. É a lei da semeadura, você vai plantar, por exemplo, você vai colher o que você planta. Vendo também, você pode aprender assistindo vídeos, filmes e documentários que tragam algum ensinamento ou lição de vida. Mas para você aprender com vídeos, filmes e documentários, você tem que identificar e entender qual é a mensagem principal e quais são as mensagens secundárias contidas nos filmes, vídeos e documentários que você assiste. Então, eu recomendo aqui que você assista filmes, vídeos, documentários que sempre tragam algum ensinamento
algum conhecimento para você, entendeu? Que traga conhecimento, ensinamento sobre diversas áreas, filosofia, relacionamento, trabalho, questões financeiras, porque muitas pessoas só assistem filmes, documentários e filmes só por diversão, entretenimento. Tudo bem, você tem que ter um pouco de entretenimento, mas assistam também coisas, vídeos, filmes, documentários que tragam ensinamento, conhecimento para você, e assista com a intenção, com a consciência e com a intenção de extrair algum conhecimento, algum aprendizado daquilo que você está ali assistindo. Aprender vendo, mesmo com tantas coisas acontecendo, sendo mostradas e vistas pelas pessoas, parece que não é uma forma muito eficaz de se aprender, porque mesmo as pessoas vendo as coisas acontecerem, elas vão pelo mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas erradas que as outras pessoas fizeram, e coisas ruins acontecem com elas por isso. As pessoas fazem isso porque mesmo elas vendo as pessoas fazendo as coisas erradas e se dando mal, elas acham que não vai acontecer com elas, que vão se dar bem, até que acontece com elas exatamente aquilo que elas viram acontecer com os outros, e elas aprendem da pior forma, que é quebrando a cara. As pessoas vivem a ilusão de que não vai acontecer com elas também, só porque viram algumas pessoas fazendo e nada de ruim aconteceu com elas. Mas é como aquela famosa frase diz, né? Um dia a casa cai. Com certeza a casa cai, principalmente se você não construir a casa direito, se você não souber construir a casa direito. E quanto mais alta a casa for, maior será a queda, e os destroços nem se fala. E eu não estou falando aqui de construir casas, não. Vocês entenderam o que eu quis dizer com isso aqui. Mas se você aceita um conselho, se eu fosse você, eu aprenderia vendo o exemplo dos outros, vendo eles fazendo o errado e não fazendo igual, e vendo eles fazendo o correto e fazendo o correto também. É assim que se aprende vendo. E você aprende presenciando quando você vê a coisa acontecer ali na sua frente. Quando você tem a experiência de testemunhar algo, seja esse algo bom ou ruim, e você aprende uma lição de vida, um aprendizado sobre a vida com esse algo que você testemunhou. Você está aprendendo algo através do... Será que existe testemunhamento? Por aí. Você tem experiência, você aprende também quando você tem ali a experiência ligada ou a experiência que alguém teve, e a experiência é você ver presencialmente algo acontecer. Porque há uma diferença entre você ver de longe algo ali acontecer, no sentido de você saber do porquê esse algo acontecer e aconteceu, e você ver a coisa acontecer bem ali na sua frente, você fazer parte da experiência daquele algo que aconteceu com a pessoa. E há uma diferença de você ver de longe ali o algo acontecer. Então, dependendo do que você vê, aprender vendo presencialmente pode ser traumático, pode ser um aprendizado, uma lição de vida traumática, que você aprende através de uma experiência traumática. Você também aprende ouvindo quando você ouve, melhor dizendo, histórias de pessoas sobre coisas que elas fizeram e coisas que aconteceram com elas, e sobre coisas que aconteceram de modo geral. Quando você vê algum vídeo, você ouve, melhor dizendo, você ouve de algumas coisas, alguns acontecimentos que aconteceu com algumas pessoas ali. Quando você toma conhecimento disso aí, é passado de alguém para você, chega ao seu conhecimento, você aprende com isso aí também, se você prestar atenção no que foi dito, né? Então, você também aprende ouvindo quando você escuta e segue os conselhos que os seus familiares, amigos e as pessoas de modo geral te dão. Existe um outro ditado que diz, né, que se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia.
Mas não é que o conselho não seja bom. O problema é que, além dos conselhos bons, existem conselhos ruins e você tem que saber separar os conselhos bons dos ruins e saber quais são os melhores conselhos para a sua vida, para o momento que você está vivendo agora. E não é só saber quais são os melhores conselhos para a sua vida. É preciso também seguir esses conselhos, porque se você seguir um conselho bom, coisas boas acontecem com você, mas se você seguir conselhos ruins, coisas ruins acontecem com você. Essa é a lógica da vida e a lei da semeadura. Você colhe o que você planta. Então, ouça conselhos. Escute os conselhos que as pessoas dão a você, os conselhos que os seus familiares, amigos e pessoas, de modo geral, dão a você, falam para você, porque esses conselhos podem salvar a sua vida, livrar você de grandes problemas. Escolha, analise cada conselho e veja qual conselho é bom, qual conselho é ruim, qual conselho se encaixa no momento de vida que você está vivendo, no que você está passando. Se eu fosse você, eu ouviria mais os conselhos que as pessoas te dão, principalmente os conselhos dos seus familiares e dos mais velhos, porque conselhos salvam vidas, mudam vidas e evitam problemas. Muitas pessoas seguem um ditado que diz que se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E assim deixam de seguir vários conselhos que poderiam evitar vários problemas, mudar completamente a vida delas. E se elas tivessem seguido esses conselhos que foram dados a elas, a vida delas seria diferente do que é agora. Parece que para a maioria das pessoas ouvir não é a melhor forma de se aprender, porque elas ouvem várias histórias sobre várias coisas, ouvem vários conselhos, ouvem vários conselhos, mas não aprendem nada com isso. Eu vou lhe dar um conselho que acho que, assim como tantos outros conselhos que você já ouviu, você também não vai ouvir. O conselho é o seguinte: escute os conselhos que te dão, analise cada um deles, escolha os melhores e siga eles. E também aprenda com as histórias que você ouve, tirando lições de vida delas. Aprender vivendo a experiência, passando pela situação, dependendo do caso, além de traumático, pode ser a pior forma de se aprender ou a melhor forma de se aprender. Mas aprender na prática é a forma mais eficaz de se aprender. Porque se a experiência for ruim, você não vai querer ter a mesma experiência de novo. E se a experiência for boa, você vai querer de novo. A única forma de aprender vivendo é passando pela situação, é tendo a experiência. Não tem outro caminho. E existem coisas que você obrigatoriamente só vai aprender vivendo, passando pela experiência, que é o famoso quebrando a cara. Não tem como você fugir, não tem como você escolher se você quer aprender aquela coisa ouvindo, vendo, não. É obrigatório você aprender ela vivendo. Então tem coisas que é só vivendo. Existem experiências boas e experiências ruins. E na maioria das vezes, você escolhe se quer aprender vivendo as experiências boas ou vivendo as experiências ruins. Apesar de ter experiências que você é obrigado a passar por elas durante a vida, apesar de ter experiências boas e experiências ruins, existem experiências que, mesmo você sendo obrigado a passar por elas, você tem o direito de escolher, você escolhe, é você quem escolhe elas. Você escolhe, como é que se diz? Se você quer aprender, melhor dizendo, você escolhe como você quer aprender aquela experiência. Se você quer aprender da melhor forma ou da pior forma. Você tem experiências que você tem esse poder de escolha com relação a ela. Essa é uma decisão que às vezes está nas suas mãos e às vezes não. Dependendo da experiência, essa decisão de escolher como você quer aprender algo
através daquela experiência, está nas suas mãos, se você quer aprender de forma boa ou de forma ruim. Porque existem experiências que você é quem escolhe se passa por elas ou não, mas tem experiências que você não escolhe. Você é obrigado a passar por elas, independente de qual seja a sua vontade, independente de que seja a sua vontade ou não, e de que a experiência seja boa ou não. As experiências pelas quais nós somos obrigados a passar contra a nossa própria vontade, às vezes são consequências de nossas próprias ações e escolhas, e às vezes são consequências de ações de outras pessoas, e também às vezes é uma ação direta das pessoas, sem ter relação nenhuma com o que fizemos ou com o que outras pessoas fizeram. Existem experiências pelas quais nós somos obrigados a passar contra a nossa própria vontade, que sempre têm um objetivo e uma lição para nos ensinar ou nos mostrar ou nos tornar uma pessoa melhor. O que você tem que fazer com as experiências é aprender o que elas têm para ensinar e tirar delas alguma lição, algum aprendizado, porque as experiências que você vive sempre te ensinam alguma coisa, seja ela boa ou ruim. Basta você procurar saber e entender o porquê e para que você passou pelo que você passou, para que você possa aprender alguma coisa com as experiências que você teve. Busque aprender vivendo boas experiências, porque aprender quebrando a cara não é a melhor forma de se aprender na prática. É a forma mais eficaz, mas não é a melhor forma. Você aprender quebrando a cara é muito eficaz, porque você tem uma experiência ruim e você nunca mais quer ter aquela experiência ruim. Então esse é o lado ruim de se aprender vivendo, porque você aprender vivenciando algo, tendo a experiência, tem dois lados, como praticamente tudo na vida. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim de você aprender vivendo é quando você quebra a cara em algo. Você passa por aquela experiência, você quebra a cara, você tem uma experiência ruim. Esse é o lado ruim de se aprender vivendo. É ruim aprender dessa forma. O lado bom de você aprender vivenciando é quando você tem boas experiências. Você tem umas experiências boas, onde você não vai ter nenhum tipo de sofrimento, e você tira lições daquela experiência boa que você teve. Então existe esse lado ruim de se aprender vivendo, que é o quebrando a cara, e existe o lado ruim de se aprender, o lado bom, melhor dizendo, que é aquele que você aprende sem quebrar a cara. E mesmo você aprendendo com o lado ruim de se aprender tendo a experiência, mesmo você aprender quebrando a cara assim, com o lado ruim, vai ter algo de bom ali, vai ter um ensinamento que no final das contas vai ser bom para você no final. Então, essas foram as 3 principais formas de se aprender na vida. Que se você ao se negar a aprender vendo e ouvindo, você automaticamente está escolhendo aprender vivendo. E essa pode ser a sua pior escolha em questão de maneira de se aprender algo. Porque nem sempre é bom se aprender algo vivendo, né? Então, esse vídeo ele vai ficando por aqui. E obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.